Vocês me pediram lá no Instagram, não queria entrar nessa polêmica, não vou entrar, mas vou relatar aqui algumas notícias e vou dar uma breve opinião sobre o que está acontecendo na Red Bull, os bastidores desse senhor aqui, Christian Horner. Inclusive tem uma pequena opinião de Max Verstappen também sobre isso. São duas matérias aqui na minha tela, uma curtinha, uma outra mais longa. Vamos dissecar junto, mas o que é que será que Max Verstappen tá falando aí pro chefe, hein? Ei, chefe, o que é que você aprontou, hein? E o Horner assim, não sei. Mas vamos lá. Vamos cair em cima dessas notícias aí e tentar entender o que é que tá acontecendo por completo. Inclusive a FIA, que é a primeira notícia, já emitiu uma declaração sobre a investigação aqui. Tá aqui, ó. FIA emite declaração sobre investigação da equipe da Red Bull, matéria do motorsport.com, já traduzi aqui para o português. Vamos lá. A FIA seguiu a organização da Fórmula 1 ao fazer seu próprio reconhecimento público da investigação sobre a suposta má conduta do chefe da Red Bull, Christian Horner. Suposta má conduta. Então ninguém está confirmando nem cravando nada, tá, galera? Mas está todo mundo se posicionando, né? A Fórmula 1 já emitiu, né, uma nota, a FIA foi a vez dela agora. Vamos dar uma olhadinha. O órgão dirigente do esporte não fez referência aos detalhes do assunto, né? O que é mais correto e coerente aí de todo mundo, já que não tem a certeza absoluta até o presente momento do que realmente aconteceu. Mas deixou claro que está comprometido com os mais altos padrões de integridade, justiça e inclusão dentro do esporte. A declaração ocorre 2 semanas depois que a notícia de uma investigação interna se tornou pública pela primeira vez na mídia. As histórias iniciais revelaram que Horner foi objeto de uma investigação pela controladora austríaca Red Bull GmbH após alegações não especificadas de má condutas para com uma funcionária, né? E aí, então vamos lá. Explodiu tudo isso, vocês estão cansados de ver. Inclusive no lançamento da Red Bull, Horner deu declaração, muita gente falou, jornalistas, etc. A mídia aí falou sobre o caso, só que tá todo mundo postergando, mas pela investigação que ainda está acontecendo, né? E vai acontecer. A investigação se concentrou em uma entrevista realizada em nome da Red Bull por um advogado independente lá no dia 9 de fevereiro. Horner posteriormente apareceu no lançamento do RB20 em Milton Keynes no dia 15, semana passada. No dia seguinte ao lançamento, novas especulações da mídia sobre a natureza das alegações lançaram novos holofotes sobre o assunto, que posteriormente aí já desencadeou um monte de respostas dos principais interessados ao esporte. E aí, nessa segunda-feira, um comunicado do motorsport.com, a FIA disse: em relação à investigação independente atualmente empreendida pela Red Bull, a FIA reitera que até que a investigação seja concluída e o resultado seja conhecido, não iremos comentar mais. A FIA continua comprometida em manter os mais altos padrões de integridade, justiça e inclusão dentro do esporte. Aí a FIA tem um artigo aqui também bastante interessante. A posição da FIA também está consagrada no artigo 12.2.1f do Código Desportivo Internacional, que cita ofensa potencial. Quaisquer palavras, atos ou escritos que tenham causado danos morais ou perdas à FIA, aos seus órgãos, ou aos seus membros ou aos seus dirigentes executivos. Então isso pelo que eu estou entendendo aqui, é um artigo, uma lei, um código de conduta que a FIA segue, e isso replica a todas as equipes ou todo mundo que está ali sobre o guarda-chuva dela. E mais genericamente no interesse do desporto motorizado e nos valores defendidos pela FIA. Aqui tem uma foto, né, do Christian Horner, Mohammed bin Sulayem, e a matéria continua mais um pouco, conforme relatado anteriormente na noite de domingo. A Fórmula 1 emitiu seu primeiro comentário sobre o assunto, sugerindo que deseja ver uma solução rápida. Então, muita gente se manifestando de um jeito, vamos dizer, seguro, né? Sem acusações, sem tomar partido, sem falar que A ou B está certo ou errado, etc. O que é mais certo e correto possível até que tudo seja esclarecido a 100%. Então vamos lá, observamos que a Red Bull instigou uma investigação independente sobre as alegações internas da Red Bull Racing, disse a empresa em comunicado. Esperamos que o assunto seja esclarecido na primeira oportunidade, após um processo justo e completo.
e não comentaremos mais neste momento. Aí o negócio pipocou tanto que até a Ford, que é a futura parceira aí de motores, né, que vai estar a partir de 2026, mas já vai começar os trabalhos antes, já declarou também, já soltou notas. Olha lá, tá dizendo que a empresa que está trabalhando com a Red Bull Powertrains para criar um novo motor em 2026, que foi o primeiro comentário de um parceiro da Red Bull sobre o assunto, o chefe global da Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, disse que o fabricante estava monitorando a situação. Como uma empresa familiar que segue padrões muito elevados de comportamento e integridade, esperamos o mesmo de nossos parceiros, soltou ele aí para a mídia. Parece-nos, e o que nos disseram, que a Red Bull está levando a situação muito a sério e claro que eles também estão preocupados com sua marca. É por isso que eles têm uma investigação independente e até vermos o que resulta disso é muito cedo para comentarmos tudo. E a minha opinião é a mesma aqui dos caras. Ó. É muito cedo para comentar tudo. Tá certo que criadores de conteúdo, a mídia, solta aí para pipocar, para engajar, para render views. Eu cá estou aqui, né, falando dessa matéria, mas é porque muita gente pediu lá no Instagram, pelo menos ler alguma notícia, alguma matéria juntos aí, dar uma opinião bastante superficial, né? E é isso, eu acho que é muito cedo para falar qualquer coisa a respeito, é um assunto muito, muito delicado, envolve uma das maiores equipes da Fórmula 1 na atualidade, campeã, Christian Horner, um cara que está há muito tempo na Fórmula 1, né? E nunca antes, pelo menos eu nunca vi em matéria nenhuma ele se envolver com esse tipo de coisa, e também se aqui um grande se, tá? Se aconteceu algo mesmo, tudo isso que está sendo falado, é importante que seja investigado e ele seja punido, seja afastado, enfim, mas não estou aqui cravando nada, tá? Outro ponto bacana que eu quero levantar é aqui, ó, outra matéria, ó, vamos traduzir aqui, Verstappen não mudou nada do seu relacionamento apesar da investigação, ó, tá aqui, ó, Max Verstappen disse que seu relacionamento com Christian Horner é o mesmo de sempre, em meio a investigações das acusações feitas contra o chefe da equipe. Ó. Conforme relatado pela primeira vez na mídia holandesa, foram feitas alegações não especificadas contra Horner. Supõe-se que tenha vindo de uma funcionária. Horner nega as acusações e enfrentou uma longa audiência na última sexta-feira. Parará. Apesar das especulações em torno do seu futuro, ele manteve a presença significativa ali. Enquanto isso, a equipe comemora seu 20º ano da Fórmula 1, aparece fortemente em vídeos comemorativos, foi entrevistado tanto no palco principal quanto para tarefas separadas na TV e na mídia. Embora a investigação paire sobre a equipe na véspera dos testes de pré-temporada, Verstappen disse que isso não afetou seu relacionamento com Horner. Quanto o assunto foi colocado do atual campeão pela imprensa, que foi informado para não se aprofundar muito no assunto, então o Max aí foi brifado também, tá? Ali a assessoria de imprensa já falou, Max, não se envolva muito com isso não. Verstappen disse, é o mesmo de sempre, posso te dizer isso. Quer dizer, não sei quem gosta de escrever esse tipo de coisa, mas para mim, para Christian é como sempre. Então, deu a impressão aí, pelas palavras do Max, que os dois aí, ó, seguem na mesma resenha aí. Obviamente a temporada vai começar, apesar das investigações estar correndo nos bastidores, eles não podem se distrair aí, que tudo isso resulta em performance do carro, da equipe, mecânicos, pilotos, reflete isso para todo mundo. E aqui, um ponto que eu quero trazer, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu ou está acontecendo, mas lembrem-se que ano passado, existe desde o ano passado, desde que Dietrich Mateschitz, que era o dono da equipe, morreu, existe uma briga de poderes ali, quem quer comandar a Red Bull, né? Um pouco entre Helmut Marko, um pouco entre Christian Horner, muitos acionistas, a empresa ainda tem raízes lá na Tailândia, então meio que tem acionistas lá na Ásia, tem o pessoal da Áustria, a equipe está lá na Inglaterra. Então, assim, é muito dinheiro envolvido, briga de poder, então a gente tem que estar sempre atento com tudo isso que está acontecendo. Mas foram essas duas notícias aí. O que é que vocês acham que vai acontecer? Eu acho, tá?
as investigações vão acontecer, vão continuar, surgiu muita coisa já, né? Se vocês pegarem aí nas redes sociais, os criadores de conteúdo estão botando notícia toda hora, inclusive uma que o Christian Horner já tinha oferecido dinheiro, né, um acordo para essa funcionária, notícias que Jos Verstappen já não está se bicando mais com o Christian Horner, e aí isso reflete na amizade de Max com Horner e vice-versa. Então vamos ficar de olho, é muito bastidores, aí parece Game of Thrones, hein, galera? Lembrou Game of Thrones aí, aquela politicagem de Game of Thrones, essas maluquice toda, mas o importante é, tomem cuidado com as informações, com as notícias, leiam, releiam, não comprem de primeira aí tudo que está acontecendo e sempre esperem por sair por 100%, né? 100% com clareza tudo que está acontecendo, senão a gente cai em fake news, julga ou até tem uma opinião muito antecipada e não é isso que a gente quer. E para vocês entenderem ainda mais sobre a Red Bull, como ela começou, como ela está na categoria em outros esportes, está começando um vídeo em 5 segundos que a gente fez um vídeo pegada documentário sobre como a empresa de latas, já dizia Lewis Hamilton, é só uma empresa de latas de energético, se tornou uma das mais vitoriosas aí da Fórmula 1 atualmente. Então, corre conflito, está começando em 5 segundos.